No silêncio que se fez natural, comecei a repassar mentalmente a recente experiência terrena, quando, militando no movimento espírita, pude vivenciar as observações apresentadas pelo caro Dilermando. Aqueles eram dias heróicos, que denomino os dias das catacumbas, quando a adoção da doutrina constituía um verdadeiro desafio às denominadas regras da sociedade, devendo-se pagar um alto preço de renúncia, de silêncio e de abnegação. Mesmo naqueles já distantes dias, em número reduzido que éramos, ao invés de uma legítima união, traçava entre nós o escauracho destruidor e perigoso, as suspeitas e acusações infundadas, exigindo serenidade e amor em relação aos irmãos invigilantes. É o ônus que o ser humano paga pela honra de abraçar ideais de enobrecimento e de dignificação espiritual. Hoje mudaram, sim, os tempos, sob um aspecto, já não se sofrendo pública discriminação nem perseguição ostensiva, quando se abraça o espiritismo. No entanto, prosseguem os mesmos desafios e torna-se indispensável a contribuição do testemunho da fidelidade por parte daqueles que, tocados pelo Espírito do Cristo e fascinados pela mensagem espírita, adotam a fé racional e pura que os comove e arrebata. Ainda durante muito tempo serão necessários os exemplos de coragem e de abnegação em todos os segmentos sociais e áreas do pensamento, por parte dos heróis e dos idealistas, para que as mensagens nobres se implantem nos corações humanos e transformem a sociedade, que necessita de diretriz e de segurança para alcançar o objetivo da harmonia e do equilíbrio, da justiça e da paz. As horas haviam se passado com celeridade e quase não me dera conta face ao mergulho nas reflexões íntimas. Fui despertado para a realidade quando o irmão Anacleto esclareceu que ali estavam alguns dos membros do projeto a que nos afeiçoáramos nos últimos dias, tornando-se necessária a adoção de medidas finais para o cometimento. Madre Clara de Jesus trouxera o médium Ricardo, mediante o parcial desprendimento do corpo físico. Dona Martina se apresentava com o filho, exteriorizando grande alegria, enquanto o jovem padre Mauro expressava confiança em Deus, com o semblante asserenado após as tempestades que sofrera. Também se encontrava o amigo Felipe e a nossa caravana. Pairavam no ar doces harmonias e expectativas de paz. O irmão Anacleto tornou a palavra e, sinceramente emocionado, agradeceu a veneranda mentora da instituição
que nos servira de ninho de repouso e de oficina de trabalho. Suas palavras eram ungidas de vibrações de reconhecimento que nos tocavam profundamente o coração. A nobre entidade sorriu generosa e disse-lhe: esta é a casa de Jesus na terra, à semelhança de muitas outras, que está aberta para o bem e a caridade sem fronteiras, sem discriminação de crenças ou de ideais, desde que todos voltados para a verdade e para o progresso da sociedade. Honrados pela oportunidade do serviço, somos nós aqueles que agradecemos, reconhecidos ao Mestre infatigável que nos tem guiado e ao Pai excelso que nos ama. Constituir-nos-á sempre uma bênção poder receber os trabalhadores da última hora da tarefa do amor incondicional. Tenham aqui a continuação do seu lar, sempre aberto para todos os corações. Dona Martina e Mauro acercaram-se, beijaram a mão do benfeitor e a doce genitora disse: sei que muitas lutas aguardam pelo filho bem-amado no processo de restabelecimento interior e de renovação espiritual. No entanto, confiado no Senhor da vida e na bondade dos guias espirituais, ele há de alcançar a paz de que necessita para ser feliz. Deus o abençoe, nobre mentor. O irmão Anacleto sorriu e passou-lhe a mão sobre a cabeça, por sua vez, beijando também a sua destra. Mauro, sensibilizado até as lágrimas, não pôde traduzir as emoções. Foi o guia espiritual quem lhe disse: avance em paz, meu filho. Os caminhos da libertação multiplicam-se por toda parte. Jesus, porém, é o caminho de segurança. Trilhe por ele, certo da vitória final. Não se deixe atormentar pelo que cometeu de errado. Antes, se inspire na alegria do bem que pode fazer em favor de si mesmo e daqueles a quem, por acaso, haja prejudicado. O sol aparece após as sombras, sempre novo e iridescente. A caridade será o seu celeiro de bênçãos, que você poderá multiplicar ao infinito. Não tenha medo e entregue-se com ardor ao dever. A altitude de uma alma é medida pela sua atitude perante a vida. Ascenda no rumo da grande luz e alcançará a altitude máxima, utilizando-se das atitudes saudáveis e nobres. Sem mais delongas, o mensageiro explicou: aqui chegamos há poucos dias, com um grave compromisso em pauta, que a misericórdia de Deus nos permitiu concluir com os melhores propósitos para o futuro. Todos aqueles que se encontravam envolvidos no programa de ação receberam o atendimento adequado e têm diante de si os descortines do futuro que lhes cabem conquistar. Nunca lhes faltarão socorro no momento próprio, nem as forças para o prosseguimento das realizações em marcha. O Senhor nunca nos abandona, e da mesma forma como nos tem assistido até hoje, oferece-nos o seu auxílio para amanhã. Fitando o horizonte iluminado, avancemos todos da treva na direção do fulcro luminoso. Impedimentos, problemas
e dificuldades fazem parte do processo de crescimento espiritual de todos nós, nunca devendo provocar-nos receio ou desvario. São eles que nos ajudam no desenvolvimento dos preciosos recursos que nos jazem adormecidos, esperando os estímulos próprios para se apresentarem. Portanto, agradecemos-lhes a presença em nosso caminho e não nos detenhamos quando venham a surgir, mesmo que de forma ameaçadora. Quem receia a luta e se detém a pensar demoradamente nela já perdeu excelente oportunidade de avanço. Nem a intemperança, a precipitação, muito menos o excesso de cuidados para o combate ou o acúmulo de reflexões para a luta. Oportunidade é bênção que deve ser aproveitada com sabedoria. Aproxima-se o momento de retornar aos quefazeres habituais em outra esfera de ação, porém sob o comando do Mestre Jesus. Agradecemos a todos que cooperaram conosco, oferecendo-nos apoio e bondade, serviço e companheirismo, demonstrando emoção acentuada, na qual transpareciam a felicidade e um anseio por mais servir. O mentor orou: Mestre incomparável, ensinaste-nos que tudo quanto pedíssemos ao Pai, orando, ele nos atenderia. Pedimos e fomos atendidos. Agora, quando encerramos o compromisso que nos confiaste, tudo era expectativas, embora a certeza dos resultados opimos. Confiados no teu auxílio, não receamos enfrentar o mal nas trevas, nem nos afligimos ante as ameaças dos maus, que ainda não travaram contato contigo. Investiste em nós, e apesar de sermos servos imperfeitos, procuramos corresponder à confiança. Não obstante, reconhecemos, pudéssemos haver sido melhores servidores, conseguindo desobrigar-nos com respeito e devotamento do dever que nos foi conferido. Os irmãos equivocados receberam o nosso melhor carinho, sem qualquer reproche, conforme tu fazias, e agora estão sendo encaminhados para novos tentames no futuro corpo físico, ou no prosseguimento da reencarnação em que alguns se encontram. Em tudo foi possível realizar o melhor, porque não te afastaste de nós em momento algum, inspirando-nos e orientando-nos em todos os passos. Agora, quando a tarefa que nos coube se encerra, desejamos louvar-te e agradecer-te, suplicando-te que prossigas amparando-nos nos programas do porvir, porque somente tu possuis o poder, a glória e a vida eterna. Despede-nos, pois, amigo excelso, abençoando-nos. Quando silenciou, todos tínhamos os olhos orvalhados de lágrimas que não se atreviam a escorrer pela face. Despedimos-nos dos amigos queridos e, após repassarmos os olhos pelo recinto onde coletamos muitas dádivas e aprendemos inovidáveis lições, saímos na direção da porta principal, acolitados pela mentora e o seu médium, mais alguns outros amigos, e rumamos para a nossa comunidade espiritual.
olhando a terra que diminuía a distância, na proporção que avançávamos. Podia ver a luz do sol no outro hemisfério, dando-lhe uma forma e um curioso aspecto lunar. Ali, no planeta querido, estavam as nossas aspirações futuras. Permaneciam muitos afetos que a morte não diluíra e aguardavam em forma de expectativas para as nossas possibilidades de retorno futuro, para o autoaprimoramento espiritual.